Olá, meu irmão, minha irmã. Nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 3 de agosto, vamos juntos partilhar o pão da Palavra de Deus, alimento de fé para o nosso dia a dia. Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 36. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Depois de ter saciado as multidões, Jesus manda os discípulos entrarem no seu barco e seguirem à sua frente, para outra margem. Encontramos aqui uma ordem, um imperativo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir a sua missão. Estar com ele e não se abater diante das dificuldades. Estar no barco com Jesus significa enfrentar com ele os desafios, comungar com ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. Quando entramos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos clareza ou convicção da missão, fraquejamos diante das dificuldades. Começamos a afundar. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agita e ameaça afundar o barco. Eles se desesperam, ficam com muito medo, apavorados. O pavor dos discípulos revela a falta de fé e de convicção na presença de Jesus. Embora tivessem assumido a sua missão, na hora da dificuldade sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Deus, porém, nunca nos abandona. Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas, o que significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema, e que quem nele confia, quem tem fé, não pode jamais temer, porque o Senhor, Ele está no controle.
Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreende Pedro, chamando-o de homem fraco na fé. Essa repreensão serve para nós, quando duvidamos dele e fraquejamos. Mas nas dificuldades, Jesus nos chama para irmos ao seu encontro. Ele nos fortalece, dá convicção para a nossa missão de cada dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, permaneça agora e para sempre. Amém.